Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, meus queridos, estarmos juntos mais uma vez, neste domingo, para ouvir a voz do Senhor, por meio da sua santa palavra, para nos congregarmos como igreja, no culto público, louvarmos a Ele, rendemos a Ele toda a honra e toda a glória ao Senhor. Quero convidar os irmãos, por gentileza, a abrirem as suas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, retomando aqui a nossa série de mensagens, nesta carta, intitulada Igreja Imperfeita, uma igreja cheia de imperfeições, tipo a nossa, mas que tem um Deus perfeito, tem um Senhor perfeito, e é isso que nos garante a existência, por mais que se tente derrotar a igreja. Não é possível, nada pode conter o avanço do Evangelho, por mais que se tentem. Isso é impossível. Já se tentaram tantas vezes ao longo da história, e quanto mais se tenta, mais o Evangelho avança, mais pessoas são alcançadas pela verdade do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 7, para quem está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos visitantes, e também que estão já vindo há um certo tempo à igreja e não ouviram nem viram nenhuma das outras mensagens desta série, Igreja Imperfeita, em 1 Coríntios. A gente está fazendo em temporadas. Você que gosta de séries aí do streaming, estamos numa série de mensagens em 1 Coríntios e iniciamos mais uma temporada agora, depois daquela pausa com temas livres durante o mês de junho e também aquela pausa no aniversário da igreja lá no final de junho e de julho, tema livre. A gente retoma agora a série em 1 Coríntios capítulo 7. Não é uma série como vocês já conhecem, não estamos seguindo sequencialmente todos os versículos, mas é uma série sequência em capítulos, trechos de capítulos, às vezes um capítulo inteiro, de acordo aí com o direcionamento do Espírito Santo. Hoje vamos fazer o trecho do capítulo 7, abre aí a tua Bíblia, nós vamos ler na NVI, a Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, ou então aqui no telão, tá? 1 Coríntios capítulo 7, vamos ler do versículo 20 ao versículo 24, que texto maravilhoso, esclarecedor. Vamos tentar transitar por ele de forma mais clara, mais objetiva, para que traga efeitos e frutos na nossa caminhada. Vamos ler a palavra do Senhor, escute com atenção, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20 ao versículo 24, diz assim: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, tu que és Deus de graça, de misericórdia, Deus todo-poderoso. A ti rendemos graças. Obrigado, Deus, pela leitura da tua santa palavra. Me coloco, assim como todos nós, na dependência do teu Espírito Santo para compreendermos, ó Deus, com clareza o teu evangelho e aquilo que tu queres ensinar para a tua igreja nesta manhã. Que assim seja, para a honra e glória do teu nome, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu lembro de um diálogo que eu tive com um antigo chefe, lá no início da minha conversão, já faz aí mais de 20 anos essa história, mas foi interessante esse diálogo, porque ele se mostrou assim, absolutamente chocado com o fato de saber da minha nova condição, ou, conforme as palavras que ele usou, na época, saber que eu havia me tornado evangélico. E aí ele falou com um certo ar assim de decepção: muito me admira você, Cabalau.
muito me admira um livre pensador como você, agora evangélico, por essa eu não esperava. E aí eu, naquela época, ainda acanhado das minhas colocações, eu era um novo convertido, eu retruquei aquela colocação e corrigi, dizendo assim: não, livre pensador eu sou agora, porque ele achava que eu era antes. Livre pensador eu sou agora, antes eu não era assim. Então ele não esperava por aquilo, porque ele me considerava um artista, um jornalista e tal, pensava livremente, a cabeça aberta, e ele achou que me tornar crente me tornou obtuso, né? Me tornou alguém que era manipulável ou havia sido enganado, havia sido enganado por algum pastor pilantra. E eu falei: não, livre pensador eu sou agora, antes eu não era assim. As palavras do meu antigo chefe, elas retratam de certa forma um conceito um tanto quanto estranho do mundo sobre liberdade, conceito complexo, posso até dizer. Eu lembro das minhas aulas de filosofia lá no tempo da UFNA, curso de comunicação, e o tema liberdade eu lembro muito bem, foram várias aulas só nesse tema, causou aí debates acalorados, e aí devido àquela falta de definição concreta, concluiu-se que liberdade é algo tão subjetivo, subjetivo demais para ser alcançado em sua plenitude. O homem, no fim das contas, não goza de total liberdade porque está preso, entre aspas, a um sistema de regras, às leis e valores, sem os quais uma sociedade, se não tivesse nada disso, viraria um caos absoluto, né? Então, de alguma forma, o homem, ele não é livre por estar supostamente preso a esse sistema de regras, sem as quais a sociedade seria uma loucura. Engraçado é que tem regras, tem leis, e a sociedade é uma loucura do mesmo jeito, né? Em outras palavras, meus irmãos, nós gozamos do direito de tomar decisões, ter livre agência para tomar decisões e escolhas, mas não podemos fazer exatamente tudo que nós queremos fazer. Logo, nós somos livres, pero não mucho livres. Nosso texto de hoje aqui, olhando agora para as Escrituras, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20 a 24, fala justamente de liberdade, mas uma liberdade restrita, porque não é uma liberdade para todos. Logo, se trata de uma dádiva concedida a um grupo específico de pessoas. Meus irmãos, a Bíblia vai nos falar hoje de uma liberdade que transcende a lógica das aulas de filosofia. Uma liberdade que funde a cabeça dos super inteligentes, mentes super desenvolvidas dos sábios, daqueles que se acham sábios, do mais sagaz dos filósofos. Uma liberdade que tem preço, uma liberdade que tem nome. É um querer estar preso por vontade, aí citando Camões, né? Um querer estar preso por vontade. Uma liberdade que significa ser escravo de quem nos libertou. E aí nosso texto hoje, meus irmãos, fica atento aí na tua Bíblia, vai nos falar como um escravo pode ser livre e como um homem livre pode ser escravo. Sim. Esse trecho aqui maravilhoso da carta de Paulo à igreja de Corinto vai nos revelar como um ser humano, como é possível um ser humano ser livre sendo escravo, e como a igreja se enquadra, nós nos enquadramos nesse contexto. Como ser livre sendo escravo, é o tema central aqui da nossa jornada hoje, que vai percorrer 3 pontos, tá? Primeiro, o chamado não exige mudança de vocação, versículos 20 e versículos 24, vamos falar sobre isso. Segundo, não importa ser escravo, mas liberto, versículo 21, e por último, versículo 23, comprados por Deus,
não se curvam perante homens. Contextualizar um pouquinho aqui, a época da carta escrita por Paulo, Corinto era uma igreja confusa. Problemas sérios naquela igreja, problemas de moralidade, de permissividade ao pecado, de erros de conduta quanto aos sacramentos, batismo, santa ceia, e também erros de conduta em relação aos dons do Espírito Santo, entre outros erros aí. E além disso, como falamos aqui ao longo da nossa série toda, está disponível lá no canal, tá? Você pode conferir depois e relembrar. Além de todos esses problemas, havia uma influência maligna de falsos mestres que tentavam trazer descrédito ao ministério de Paulo, como nós já entendemos, já aprendemos, e também descrédito ao evangelho que ele pregava, que ele ensinava, o evangelho de Jesus Cristo, a sã doutrina. E uma igreja assim, meus irmãos, uma igreja como Corinto, não era de se admirar que houvesse muitas dúvidas, muitas confusões e dúvidas também na mente das pessoas que se julgavam incapazes de servir a Deus, dada a sua condição social, um escravo, por exemplo. E outro erro atingia aqueles que se julgavam dignos do chamado. Pior ainda, exatamente por causa da sua posição social, talvez o seu destaque, ou simplesmente porque eram judeus, diferentemente dos gentios, incircuncisos, né? Então havia esses dois tipos de erros: pessoas que se achavam incapazes por causa da sua condição social, por exemplo, de um escravo, e aqueles que se achavam dignos, se achavam bons demais porque eram bem-sucedidos, ou porque eram judeus, simplesmente herdeiros da herança relacionada ao povo de Israel. E aí, em sua série de exortações, aquela igreja, que muito se assemelha às nossas igrejas dos nossos dias, Paulo vai trazer à luz o princípio de que o chamado de Deus para a composição da sua igreja, ele não faz acepção de pessoas, seja pobre ou rico, judeu ou gentil, escravo, homem livre. O Senhor chama quem Ele quer, E aí Paulo ensina ainda que aquele que foi chamado não deveria se incomodar com a sua condição, mas sim usá-la para a glória do Senhor. Vamos aprender isso hoje, tá? Com isso em mente, aquele que foi chamado não deve se incomodar com isso, com a sua condição, mas usá-la para a glória do Senhor. Deus não faz acepção de pessoas para chamar nem para amar, muito menos para usar. O apóstolo vai explicar que, primeiramente, o chamado, ele não exige mudança de condição social. Olha o que diz aí o versículo 20 e 24. É quase um paralelismo aí. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Versículo 24. Irmãos, Paulo reforça, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Tem uma versão que diz assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. A gente vai entender porque vocação é uma palavra interessante para ser usada. As palavras de Paulo, elas vão assim ao encontro daquelas pessoas que estão insatisfeitas com a própria condição, mas ao mesmo tempo permitindo que esse descontentamento com a própria condição social afete a sua vida cristã, afete o próprio sentido do chamado que eles receberam do Senhor. Então Paulo fala com essas pessoas aqui. Ele está admoestando ou encorajando com a exortação os irmãos ali da igreja a viverem contentes com a sua vocação ou com a sua condição, e que persistam nela, que permaneçam nela, ao contrário de viverem ansiosos por uma outra condição ou por uma outra coisa, uma mudança. É importante a gente explicar aqui o termo vocação ou condição, conforme a NVI, que é a nossa versão aqui. Quando visto nas Escrituras, quando se fala disso, de vocação, refere-se a uma legítima vida ou uma vida adequada aos olhos do Senhor. E a palavra que Paulo usa aqui, vocação ou condição, é para impedir interpretações equivocadas aqui desse versículo, como se ele estivesse dizendo assim, que o Senhor não leva em conta
a condição de cada um ao ponto de eles permanecerem no erro e mesmo assim terem uma vida cristã. Não é isso, não é isso. Se fosse assim, o apóstolo estaria dizendo, autorizando o ladrão, o corrupto, o traficante, o comerciante desonesto a permanecer fazendo as mesmas coisas e tudo bem. Então, ele usa esse termo aí, vocação, porque se trata de uma conduta coerente e legítima aos olhos do Senhor. Parafraseando aqui, o que Paulo está dizendo aos coríntios é: permaneçam na condição em que foram chamados, desde que seja uma condição legítima aos olhos de Deus. Ok? Entendido, né? Para não ter confusão. Uma outra possibilidade de erro aqui seria achar que Paulo está dizendo que um cristão deve estar aprisionado à sua condição, ou seja, que ele não pudesse descartá-la em detrimento de outra. Ou seja, um comerciante não poderia, por exemplo, aprender um outro ofício. Um pescador não poderia ser outra coisa além de pescador, e eles não poderiam mudar de ramo de forma alguma. Então, isso também não era o caso. Quando ele diz, permaneçam na sua vocação, não está dizendo que você não pode mudar aquilo que você está fazendo. A gente vai falar disso mais na frente, um pouquinho melhor. Quando ele está encorajando os irmãos aqui a permanecerem na condição em que eles foram chamados por Deus, o que Paulo está fazendo? Ele está desejando corrigir o ímpeto de alguns em mudar de sua situação sem uma justificativa plausível, porque muitos talvez pensassem que a sua condição não era coerente com um servo de Deus, talvez influenciado por aqueles falsos mestres que nós já falamos em sermões anteriores, que abominavam as coisas simples, achavam que as pessoas tinham que ser proeminentes, bem-sucedidas, serem grandes. Era uma influência errada. Em outras palavras, meus irmãos, o crente deve procurar viver para a glória de Deus, no lugar em que Ele colocou você, no lugar em que Ele nos colocou, ou no estado em que nós fomos chamados por Ele, e não procurar ou esperar grandes mudanças de estado porque se tornou cristão. Tem gente que se tornou cristão e acha que agora vai bombar, agora eu vou pagar, minhas dívidas estão todas resolvidas, agora eu vou ser o cara, Jesus vai resolver todos os meus problemas e eu vou mudar o meu estado social. Meus irmãos, o princípio que deve ser aplicado aqui por nós é o de que todos devem considerar a utilidade das suas funções para a sociedade e também para benefício da igreja. Ninguém está preso a uma determinada condição que não possa mudar. Todavia, meus queridos, é errado esse desassossego que muitas vezes acomete o nosso coração, sabe, esse desassossego de espírito, essa angústia que impede aqueles que são chamados de se alegrarem com o estado em que estão, se alegrarem com a sua condição, de estarem inconformados com aquilo porque são cristãos e como cristãos não deveriam estar naquela situação. Paulo está alertando, não pensem assim, não ajam assim, glorifique ao Senhor no estado em que você está. O conselho aqui é, se você é jornalista, gente, não sejam. Se você é jornalista, vendedor informal, comerciante, motorista de aplicativo, gari, mega empresário, autônomo, pedreiro, seja o que for, não importa a sua condição, exerça o seu trabalho para a glória de Deus e alegre-se por isso. É isso que ele está dizendo. E esse princípio bíblico, meus irmãos, é absurdamente atropelado por falsos profetas, falsos pastores. Lembrando que Paulo está alertando a igreja de Corinto a não darem ouvidos a essa gente que tentava menosprezar a autoridade de Paulo e menosprezar a simplicidade do evangelho. Muitos calhordas do mercado evangélico, meus irmãos, pregam coisas do tipo: Cristo não chamou as pessoas para serem pequenas, financeiramente falando, né? Ele não nos chamou para sermos coadjuvantes, mas para sermos protagonistas. Essa é clássica, hein? Ele não nos chamou para sermos cauda, mas para ser cabeça, hein? Essa é clássica. Citando Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13.
Eles só esquecem de continuar o que diz esse versículo lá de Deuteronômio 28:13. Diz assim, ó: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Aí a igreja já pegou fogo nessa hora. Aí tem outra parte diz assim, ó: se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Aí lascou, né? A lei, meus queridos, lá em Deuteronômio, aponta para a aliança que Deus fez com Israel, atrelando as bênçãos à obediência. A obediência, ou seja, ao cumprimento dos mandamentos do Senhor. Ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, e olhando já para o Novo Testamento, o sentido da graça, esse texto de Deuteronômio aponta para uma incapacidade humana de cumprir a lei. E aí, ao mesmo tempo, abre caminho para a necessidade de uma nova aliança, selada pelo sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. As bênçãos de Deus sobre nós, meus irmãos, escuta, não estão relacionadas à condição social em que nós estamos. Se somos bem-sucedidos financeiramente ou não, se temos ou não posição de destaque no dito status quo, como se fala. Não, meus irmãos, a nossa bênção maior está ligada ao que Jesus fez por nós na cruz. Está ligada ao entendimento da verdade do Evangelho na nossa mente. É a isso que as bênçãos do Senhor estão atreladas à nossa vida. Em síntese, Paulo diz à igreja de Corinto e a nós, obviamente, esta manhã, que Deus não faz diferença acerca dos meios de sobrevivência de cada pessoa neste mundo, já que diferenças, obviamente, configuram a essência do corpo de Cristo, né? É isso que nos faz um milagre, é isso que nos faz ser uma igreja sobrenatural, é a capacidade de pessoas tão diferentes estarem juntas, fazerem parte de um mesmo corpo, terem o mesmo Senhor, uma mesma fé, um só batismo, como nos ensina. Então, Deus não está preocupado com as diferentes maneiras que as pessoas ganham a vida ou as suas profissões, porque isso é a essência da igreja. E aí, seguindo o texto, o apóstolo vai reforçar esse ensinamento com o exemplo do homem escravizado e sua relação com a liberdade. Meus irmãos, não importa ser escravo, mas sim ser liberto. Olha o que diz o versículo 21, 22, versículos 21 e 22. Acompanha. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Pensemos no seguinte, pensa comigo. O que seria mais importante para Deus? A nossa profissão, o nosso status quo, ou o estado do nosso coração perante Ele? O que seria mais importante para Deus? Essa é uma reflexão que Paulo está tentando despertar na mente dos coríntios. Talvez houvesse ali, naquele momento, provavelmente sim, quem pensasse que a aparência ou a condição social pudessem, de alguma forma, limitar a capacidade de servir a Deus. Um escravo, por exemplo, talvez considerasse que, por ser escravo, por estar naquela posição socialmente inferior, aspas, inferior, aquilo era um empecilho para ele ser cristão, para ser um servo do Senhor. E aí, sobre essa relevância acerca da posição social, o status religioso, muitas vezes, Paulo já havia acabado de escrever aos coríntios, valendo-se do exemplo da circuncisão. Olha só o que o apóstolo escreve nos versículos 18 e 19 aí do capítulo 7. Ele diz assim, ó: foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão.
Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. O que faz a diferença, segundo o ensino de Paulo aqui, não é a aparência, não é o estado particular de quem é chamado. Tanto pessoas circuncidadas, os judeus raiz, né? Judeus raiz, quanto o não circuncidado, o gentil, eles são chamados por Deus e devem permanecer como estão. Devem permanecer como estão. O texto diz: a circuncisão nada é em si mesma, assim como a incircuncisão também não é. Também não é. O essencial é obedecer aos mandamentos do Senhor. E aí Paulo recorre agora ao exemplo do escravo para corroborar esse ensino e também para acalmar a consciência daqueles que de alguma forma pudessem estar pensando que a sua condição inferior, a aspas de novo, pudesse ser um empecilho para ser crente, um empecilho para servir a Deus. Quanto a isso ele escreve: não se incomode com isso, não se incomode com isso. Em outros termos, não fiquem ansiosos quanto ao estado em que vocês foram chamados, ou quanto ao jugo que recai sobre vocês. Pelo contrário, descansem a mente de vocês no Senhor. Isso é para você, meu irmão. Descanse a sua mente no Senhor. Não se incomode com o seu estado. Notemos que ele não diz para o escravo que ele está preso a essa condição social. Já falamos sobre isso. O texto diz: caso lhe fosse oferecida a liberdade, ele poderia agarrar-se a essa oportunidade, não é problema. Todavia, meus irmãos, o que é importante é entender que a mudança de condição não era o mais importante, porque todo cristão, sendo ele escravo ou não, é espiritualmente livre em Cristo Jesus. Então não era importante mudar o seu estado, ele já era livre, ele já era livre. Já por outro lado, o texto vai falar sobre o homem livre, socialmente falando agora, o não escravo. Ele se torna voluntariamente escravo de Cristo, quando ele se torna cristão. Olha, versículo 22, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo, escreve o apóstolo aí. Essa afirmação, meus irmãos, ela é interessante, porque ao mesmo tempo em que ela vai injetar ânimo naquele servo, aquele que se julgava prisioneiro por causa da sua condição social de escravo, ao mesmo tempo que injeta ânimo, encorajamento a essas pessoas, tem um papel de refrear o orgulho daqueles que eram nascidos livres à época de Corinto. Homens livres precisavam ser ensinados quanto ao perigo de se julgarem superiores. O sentido de livres aqui não é meramente o oposto de presos ou escravizados, mas pode ser encaixado aqui a todo que tinha uma certa posição social privilegiada. Pode ser enquadrado a essas pessoas. Essas pessoas precisavam ser mantidas sob controle. Sob controle. Sim, meus irmãos. Para que elas não pensassem sobre si mesmas como pessoas dignas de uma posição mais honrosa na comunidade, porque eles eram mais privilegiados, eram mais abastados, eram bem-sucedidos, não eram escravos como aqueles, né? Isso acontece muito nas igrejas, muito, muito, muito. Pessoas se acham melhores por causa da sua condição social, intelectual, acham que deve ficar em posições melhores lugares no ministério, enfim. Acontece, infelizmente acontece. Essa palavra são para essas pessoas. Esse alerta são para essas pessoas. Ao mesmo tempo que é um alerta para aqueles que se sentem diminuídos, não se sintam assim. Não se sintam assim. Paulo está ensinando que a liberdade do espírito é mais importante do que a liberdade do corpo. Em sua carta aos Romanos, ele escreve assim, Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. O apóstolo orienta que os servos
Se livrem de qualquer, os servos, os escravos, né? Se livrem de qualquer amargura, de qualquer frustração, aliada à sua condição social, porque eles poderiam desfrutar da liberdade e do dom inestimável que foram derramados sobre ele por meio do sangue de Jesus Cristo. Isso vale para todos, todos nós. Já aqueles que gozavam de liberdade social, Paulo exorta a se livrarem da soberba, sabe? Uma vez que eles só estão de pé por causa de Cristo, e eles estão em pé de igualdade com os escravos perante aquilo que mais importa para Deus, que é o coração. Então veja que havia duas necessidades aqui, né, latentes na igreja de Corinto. Primeiro, uma parte precisava de injeção de ânimo, porque se sentia diminuída em sua condição social, para que não fosse dominada pelo desânimo. E a outra parte dos irmãos precisava ser contida por sua altivez, para não perder o controle sobre si mesmo, a sua arrogância, passando a se posicionar em degraus superiores, dada a sua condição social. Paulo está dizendo, não viajem nessa aí, não com essas palavras, claro. Ele está dizendo, todos têm muita importância na estabilidade da ordem social que o Senhor planejou. Ele ensina que status social, intelectual, racial, profissional, embora tenham diferenças entre si, obviamente, todos esses status desfrutam do mesmo benefício espiritual da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, somente nele. Glória a Deus por isso. Por fim, todos os chamados, não importa a condição em que estão, são participantes da graça do Senhor. Glória a Deus. Todos têm uma vocação, todos têm uma posição na sociedade que é providenciada por Deus. Deus providencia essa condição, Ele nos concedeu. Sejamos felizes, meus irmãos, com aquilo que o Senhor nos deu. Sejamos felizes, considerando que o melhor Ele deu igualmente a todos, que é a salvação em Cristo Jesus, mediante um alto preço. Um preço impagável, né? Impagável para qualquer um de nós, ou nem para o homem mais rico deste mundo, teria qualquer condição de pagar o preço pelo dom que nos reconciliou ao Senhor. É sobre essa verdade que Paulo vai falar agora, arrematando outro princípio vital quando se trata de conduta cristã. Comprados por Deus, não se curvam perante homens. Versículo 23, para finalizar, diz assim, ó: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Lembremos que Paulo encoraja os irmãos escravizados à época a não se preocuparem com a sua condição, tendo em vista a liberdade que eles têm em Cristo Jesus. E tal liberdade, olhando para o texto, custou um alto preço, o sangue do Cordeiro derramado na cruz pela igreja. Em sua carta, o apóstolo Pedro, ele frisa o valor imensurável pago por essa liberdade. Olha o que diz, 1 de Pedro, só escuta, versículos 18 e 19, parte A, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então veja que ouro e prata não é nada se comparado ao precioso sangue de Cristo, que nos redimiu. Contudo, aqueles que foram comprados, ainda que permaneçam na condição de servos, não devem se tornar escravos de homens. E aí parece um contrassenso agora no texto, né?
Parece um contrassenso o ensino de Paulo aqui, a igreja de Corinto, se nós não enxergarmos o princípio sob a luz do Evangelho, e é sobre essa luz que a gente vai caminhar agora. O preço pago pela liberdade dos crentes nos coloca na condição de escravos de Cristo, não de homens. O sentido aqui é alertar os crentes escravizados da época a não serem submissos ou a não se submeterem aos desejos ímpios de seus senhores terrenos. Essa é uma advertência necessária naquele tempo, meus irmãos. Quando os servos, os escravos, eles eram obrigados, muitas vezes mediante a açoite, ameaças de vida, de morte, na verdade, a se submeterem a todo tipo de exigência, sem qualquer poder ou direito de escolher. Era um dever do servo ou do escravo obedecer o seu dono, ponto final. E agora? Como é que ele vai fazer? Vamos adequar esse dilema para entender a realidade do patronato de hoje, por exemplo? Olha só, diante do dever de obedecer a uma ordem do patrão, seria lícito perante Deus fazer coisas que firam a sua palavra? Em nome do dever, um funcionário deve mentir, deve falsificar documentos, deve burlar imposto de renda, deve cometer ilícitos, etc, etc. Em nome do dever? Esse dilema Paulo já havia respondido. 1 Coríntios capítulo 7, 19, lemos ainda há pouco. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Ele já tinha respondido. Meus irmãos, não importa a nossa condição, importa sermos fiéis aos mandamentos do Senhor. A palavra diz: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Ser escravos de homens aqui, meus irmãos, para explicar, para clarear, é perder o discernimento de até onde vai o nosso dever de empregado ou mesmo de patrão. O limite desse dever, meus irmãos, é a liberdade que nós temos em Cristo para dizer não ao pecado. Entendeu? O limite do nosso dever neste mundo é a liberdade que nós temos em Cristo Jesus para dizer não ao pecado. Nenhum pecado pode ser justificado pelo álibi do eu estava apenas cumprindo ordens. Nenhum. Esse álibi não vale nada diante de Deus, principalmente para os que conhecem a sua palavra. Se somos do Senhor e confiamos nessa verdade, nós não podemos nos sujeitar ao senhorio deste mundo. Como escravos de Cristo, meus irmãos, os crentes não mais servem ao senhorio humano. Trabalhamos sim, exercemos com dever as nossas funções, mas para a glória de Deus. Quando tropeçamos nas Escrituras, pecamos e desonramos o alto preço que foi pago por nós na cruz do Calvário. Nós fomos comprados por Deus, logo não somos nem de nós mesmos, mas nós pertencemos de corpo e de alma ao nosso Redentor, Se temos um dono para a eternidade, isso obviamente nos impede de sermos escravos de homens. Eu quero caminhar para concluir, meus queridos. Nós vimos aqui, à luz de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20 a 24, que a nova vida que nós temos em Cristo
ela não anula o nosso papel na sociedade, mas transforma a maneira como esse papel é visto e como esse papel é vivido. Precisa transformar. Em Cristo nós somos libertos da escravidão do pecado e da morte. Efésios capítulo 1, versículo 7, Paulo escreve: nele nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O sangue de Jesus nos redimiu, meus irmãos, ou nos resgatou, conforme outras traduções desse versículo. E o termo resgate, ele é muito interessante, porque o Senhor, se a gente pensar bem, pagou com seu precioso sangue o resgate por nossas vidas. Nós nascemos sequestrados, nós nascemos mortos em nossos delitos, nos diz Efésios capítulo 2, versículo 1, né? Pelo sangue de Jesus, o Senhor nos transformou e nos tornou filhos. Aleluia. Nós somos escravos daquele que nos comprou, porém nós somos livres. Aleluia. Enquanto propriedades de Cristo, nós já vivemos a nossa vida eterna aqui nesta terra passageira. Glória a Deus por isso. Como nós vimos, esse chamado não exige que nós mudemos a nossa condição social. A Bíblia nos diz que nós podemos desempenhar livremente a nossa profissão, a nossa vocação, o nosso talento, servindo a sociedade, servindo a igreja, desde que não firam os princípios de conduta estabelecidos por Deus na sua santa palavra. Temos liberdade para isso. Não importa ser escravo, mas liberto. A palavra diz para sermos felizes com a nossa condição, ao contrário de almejar uma mudança injustificada, como o caminho certo para a satisfação. Meus irmãos, a nossa satisfação deve estar na certeza de que nós já trilhamos o caminho certo, o caminho, o único caminho que nos garante a vida eterna. Essa é a nossa satisfação. Em Cristo nós estamos livres de imposições, opiniões de homens, ou mesmo imposições religiosas, as quais muitas vezes insistem em pregar uma lei que nós não somos capazes de guardar, do legalismo. Comprados por Deus não se curvam perante homens. Que a gente possa sair daqui hoje, meus queridos, meus irmãos da base, irmãos que nos visitam, possamos sair daqui cheios dessa palavra, a fim de que a gente desempenhe o nosso papel na sociedade com alegria, com gratidão. Talvez não seja exatamente o que nós sonhamos ou pensamos, mas nós temos boas razões para nos alegrarmos, para não vivermos frustrados, desanimados perante a nossa condição. Ela pode ser instrumento para glorificarmos o Senhor, e é importante. Deus não está preocupado com isso, preocupado com o nosso coração. Sermos felizes com aquilo que o Senhor nos deu. A Bíblia não diz para nós vivermos acomodados, né? O que não devemos almejar mudanças que nos tragam satisfação profissional, já vimos, não é isso aqui. Não diz que nós não devemos almejar benefícios financeiros, não é isso. A advertência é para não idolatrarmos essas aspirações, para não sermos enganados com falsas doutrinas que atrelam erradamente a prosperidade bíblica a sinônimo de riqueza material, né? Isso beira ao ridículo, mas muitas pessoas, igrejas estão lotadas de pessoas que acreditam nisso. Nossa liberdade em Cristo é a nossa maior riqueza. Glória a Deus por isso. Nossa liberdade em Cristo é a nossa maior riqueza. A vida eterna que nós temos nele é o nosso maior presente. O Evangelho nos ensina que nossa liberdade tem preço. O sangue precioso do Cordeiro derramado na cruz.
E nossa liberdade tem nome: Jesus Cristo, o novo e vivo caminho, oferecido por graça aos que creem. Nossa liberdade tem preço e tem nome. Aleluia. Que a gente possa sair daqui encorajado com essa verdade. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, louvamos o Teu santo e bendito nome pela Tua palavra que nos exorta, mas que também nos admoesta, Senhor, nos encoraja com amor, nos corrige, nos ensina, Senhor, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, mas não apenas isso, a nos alegrarmos a nossa condição, a entendermos que Deus escolhe pessoas de diferentes situações e estados para a glória do Seu nome, para servir a sociedade, para servir a Tua igreja. Ciente disso, que nós possamos exercer de fato a nossa vocação para Te glorificar, Senhor. Será, Senhor, que temos servido a sociedade de maneira que glorifique o Teu nome? Será que nós temos servido a igreja com a nossa vocação? Nos ajuda, Senhor, nos ensina. Obrigado porque Tua palavra muitas vezes nos constrange diante da nossa inércia, da nossa apatia. Que a palavra esta manhã seja a força poderosa que vai nos tirar da zona de conforto. E ao mesmo tempo, Senhor, para aqueles que estão atuantes, um consolo, a estarem felizes, porque a Tua palavra ensina para permanecermos como estamos, quando fomos chamados. Isso não nos aprisiona em uma condição, mas isso também não nos obriga e nem nos aprisiona a ideia de que precisamos ser outras pessoas para sermos de fato crentes bem-sucedidos. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor. Te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém.